Olá, mais uma edição do podcast Topcast SLZ. Estou muito feliz, mais uma conversa maravilhosa para você que sempre está me acompanhando aí nas redes sociais. Só lembrando que o meu Insta é @WilliamSantosOficial e do programa é @programa Top SLZ. E eu tenho um Insta reserva, que é @WilliamSantosTV. Além disso, você pode me acompanhar também na TV São Luís, Rede TV, canal 8.1, com o programa Top, aos sábados, às 10h30 e domingos, às 7h30 da manhã. Fico esperando vocês no programa Top, na TV São Luís, Rede TV, canal 8.1. Você pode me acompanhar também na coluna social, Top Social, no jornal O Debate, há 16 anos, mostrando aí os melhores registros da sociedade maranhense e nacional. E temos também aí o nosso canal do YouTube, que é o William Santos, Santos com 2T. Eu espero todos vocês lá. E hoje vamos receber uma pessoa muito especial. Eu sempre estou acompanhando, faço assessoria de imprensa para ela, que é a Lidevânia de Jesus Martins Silva, mais conhecida como Lidevânia Martins. É uma defensora pública e escritora brasileira, autora de vários livros, de vários contos, e com muito prazer que eu recebo ela aqui agora. Seja bem-vinda aqui no Topcast, Lidevânia Martins. William, muito obrigada pelo convite. Sempre é uma alegria te encontrar e poder falar de literatura, que é a minha grande paixão. Que maravilha, gente. Além de ser defensora pública, né, da mulher e do grupo LGBTQI+, ela também é escritora, poetisa e é uma grande mulher, uma grande pessoa maravilhosa. Tem assim um coração maravilhoso, um espírito maravilhoso também, né? Porque além de ser linda por fora, é linda por dentro, né, Lidevânia Martins? Eu valorizo muito isso que você falou de ser linda por dentro. Obrigada, porque o nosso externo é perecível, ele vai com o tempo. E o que fica mesmo é o que a gente é por dentro, né? Sim. Me fala, você é de Pinheiro, né? Eu sou de Pinheiro. A minha família, tanto por parte materna quanto de parte paterna, né, é da zona rural de Pinheiro. Então, a gente é do interior mesmo, do interior do Maranhão, né? E eu sou a primeira da minha família entrando na universidade, né? A primeira a ter mestrado, a primeira a ter um doutorado, agora está em um doutorado, né? Então, para a minha família e para o lugar de onde eu vim, né, a minha trajetória, uma coisa fora da curva, né? Fora do esperado. Então você é do povoado, de algum povoado de Pinheiro. Isso, a família da minha mãe e do meu pai, mas eu já nasci na cidade, já nasci em Pinheiro de fato, né? E como é o nome do povoado? Tá, a minha avó, ela vem de um povoado que chamavam de Bonusário, né? Já o povoado do meu pai, eu não lembro direito qual o nome, porque a minha avó, ela faz parte daquela comunidade de tradições orais em que ela contava muitas histórias. Então eu via muitas histórias, né, sobre esse povoado no qual ela e minha mãe nasceram. Ai, que maravilha, Lidevânia Martins. E vocês são quantos filhos? Nós somos 3 filhos, né? E eu sou a mais velha dos filhos todos. Gente, a mais velha e a primeira a entrar na faculdade, né? De ter um curso superior. A primeira. Isso é interessante porque geralmente o primeiro de uma família que faz isso, né? Ele abre portas para que os outros também façam. Então, depois de mim, a minha irmã também entrou na universidade, né? Vários primos também ingressaram. Então, acho que os primeiros, eles simbolizam muito, funcionam como divisores de água, de fato. É como se fosse, né, uma referência, né? Exatamente. Ai, que legal. E assim, é muito bacana porque lá na minha família também não é diferente, né? Eu sou um dos netos que tem curso superior, pós-graduação, né? E a gente vem de família humilde, a gente tem que correr atrás e batalhar, né, Lidevânia? É verdade, nada é fácil, William, né? E eu gosto de contar essa história, né, porque a gente percebe, você também deve perceber isso, né, que quando a gente fala das nossas trajetórias, né, a gente ajuda também outras pessoas a saberem que é possível, né? Então a gente, de algum modo, ao contar sobre a nossa origem, sobre esse lugar de onde a gente vem, a gente inspira outras pessoas, né? No meu caso, para mim é muito importante saber e contar minha história inspira outras mulheres, outras meninas como eu era do interior, né, de origem muito humilde, uma menina afrodescendente de origem negra, né, a caminhar por lugares onde talvez se imaginassem que elas não poderiam estar, né? Então, além dessa trajetória que eu te conto, de entrar na universidade, né, eu também sou a primeira, de fato, a escrever, né? Então, para minha família, era uma coisa muito distante imaginar que os meus pais, por exemplo, teriam uma filha escritora, né? Sim. Então, é um lugar do qual eles se orgulham muito, né?
e que eu vejo que é necessário eu contar sobre isso e falar sobre isso, né, para a gente ver como a gente precisa dar oportunidade, né, para que vários estratos sociais possam descobrir as suas potências no mundo, né, para que as meninas, para que as mulheres possam saber que elas podem, de fato, né, ocupar qualquer lugar, mas não é só um percurso que seja de mérito absolutamente individual, né? Então, claro que eu tive que me esforçar muito para estar onde eu estou, né? Mas eu tive a ajuda de muita gente, da minha família, né? Mas é importante que a gente também tenha políticas públicas, né? Ações do Estado para que meninas e meninos pobres possam, de fato, realizar seus sonhos. Lidevânia, qual foi a maior dificuldade que você passou lá no interior, lá em Pinheiro, assim? Teve alguma dificuldade que marcou você? Você falando quando se refere à minha trajetória profissional, de escrita, de direito, Não, né? no contexto familiar lá, né? Quando você morava em Pinheiro, antes de você chegar aqui na ilha. Então, eu acho, William, que eu tenho uma história muito singular, né? Acho que cada um tem uma história singular, né? E é difícil a gente estar pensando sobre isso, né? Mas eu acho que a minha dificuldade pessoal, e é uma coisa muito pessoal mesmo, eu já cheguei a falar sobre isso em clubes de leitura, em mesas de literatura, né? Foi que quando eu era menina, quando eu era criança, eu tinha umas. Eu chamo isso de alucinação, não sei como é que a gente chamaria, né? É algo talvez comum, né? Talvez em zonas rurais, nos interiores pequenos, né? Mas eu via, digamos, coisas que não existiam, né? Então, a minha avó dizia que isso era assombração. Sim. Chegaram a me levar para centro espírita, chegaram a me levar para médico. Ainda bem que não pensaram que eu estava maluca, porque de fato isso passou, mas eu acho que a minha grande dificuldade, né, que eu lembro muito, que me marcou muito, está muito ligada a essa minha origem, porque como foi na minha infância, e em Pinheiro nem sempre lembro muito, vinculado à cidade, foi isso, né? E foi, de fato, William, o que me fez, né, me tornar uma leitora crônica, porque eu queria muito compreender o que estava acontecendo, né? O que isso significa? Por que eu tenho essas visões, né? E aí eu comecei a procurar respostas nos livros, né? E nesse movimento de aproximação dos livros, me apaixonei pela literatura, me apaixonei pela prosa, depois pela poesia. E dessa paixão pela escrita, pelo texto, eu vinha pensar que eu também podia escrever, né? Em especial porque nessas minhas aproximações dos livros eu queria encontrar uma história de uma garota que parecesse comigo, que tivesse uma história, né, semelhante, né, que eu pudesse ter de fato como referência, né? E naquele momento que eu tinha menos de 10 anos, eu tinha meus 7, 8 anos, eu não encontrei isso, né? Porque era um outro momento histórico, né? Então, o que eu encontrava nas bibliotecas que eu tinha acesso, né, eram autores canônicos, eram autores homens, autores brancos, autores europeus, muito longe da minha realidade, né? E aí, quando eu quis escrever, eu queria muito colocar nos meus textos essa realidade que eu não havia encontrado na minha época de menina, né? Em criança e adolescente, nos livros. Então, para mim, poder falar desses lugares, né, de onde eu ouvi dessas experiências é muito importante. Muito importante que eu possa, né, trazer, de fato, outras vozes para esse lugar, né? A gente vive agora, atualmente, um momento em que a gente revisita o passado, a gente Sim. ilumina o passado buscando as mulheres escritoras, né? Então a gente percebe que algumas autoras foram apagadas pela cultura, como Maria Firmina dos Reis, né? Mas esse é um movimento atual, um movimento, né, da nossa época. Então, no meu momento de criança, isso não existia. Então, era mais difícil ter acesso a certos autores e autoras em especial, né? Que legal, Lidevânia. E aí, para você vir para São Luís, você veio com quantos anos para cá? Então, eu vim para São Luís quando eu terminei o meu ensino médio, médio né? lá. Em Pinheiro, eu tinha 17 anos, né? Eu já vim aqui para estudar e fazer faculdade, né? Mas o meu primeiro curso superior não foi direito. Me formei em direito, mas foi engenharia civil, né? Que Sério? eu acabei deixando. E isso é bastante curioso, porque na engenharia tinham poucas mulheres, pouquíssimas mulheres, Na época. né? Naquela época, hoje em dia não, né? E aí diziam o seguinte, de modo bem preconceituoso, né? Que mulher em engenharia ou era dragão ou era sapatão. Sim, o preconceito, né, contra as mulheres, né? Ou era dragão ou era contra sapatão. as lésbicas também, isso. Ou é dragão ou é sapatão. Esse é o que diziam sobre as mulheres na engenharia naquela época, né?
Que bacana. E aí você veio, chegou na ilha, veio morar na casa de parentes, ou veio morar só? Como foi? Não, na época os meus pais vieram junto comigo. Os meus pais já estavam aqui antes, na verdade. Meu pai já veio trabalhar aqui na cidade um pouco antes de eu vir, né? Veio com meus 2 irmãos. Eu havia ficado lá para concluir o ensino médio, porque eu estava acostumada já, minha avó morava lá, né? Então, quando eu vim para São Luís, eu já tinha essa base familiar que tinha, né? Pai, mãe e irmãos. Então, foi um momento de bastante ruptura, porque eu estava acostumada, né, com, digamos, aquela dinâmica de cidade pequena, né? E vir para uma cidade maior mudou tudo, né? E teus pais trabalhavam com quem na época? Meu pai, na época, era metalúrgico. Ele se aposentou sendo metalúrgico, né? Minha mãe era dona de casa. Que legal. Agora, Lidevânia, essa mudança, né, repentina, assim, vindo do interior, com o cuidado da avó, né, que eu não morei com minhas avós, mas tive muito contato com elas, né, de você ter aquele cheirinho de terra molhada quando chovia, para chegar aqui na capital, para mudar tudo, né, então foi, assim, um contraste muito grande, né? Foi um contraste bem grande, em especial no que se refere à liberdade, porque quando a gente mora numa cidade pequena no interior, né, então a gente é mais solto, mais livre, né, então a gente tem menos violência urbana, né? Então, assim, enquanto lá eu estava muito à vontade para poder sair com as minhas amigas e amigos, para brincar ainda, né? Para passear, aqui tinha as restrições, estar numa cidade maior, uma cidade, né, com mais violência. Então, eu senti muito essa mudança assim que eu cheguei à cidade, né? Então, demorou um pouquinho para poder me adaptar e tinha saudade dessa minha vida no interior, né? De Pinheiro, né? Que legal. Aí terminou o ensino médio, chegou na Ilha do Amor, na cidade do reggae, né? Me apaixonei pelo reggae. Pelo reggae, tu tem cara de regueira mesmo. Os meus primeiros anos no direito, né? Quando chegou aqui, morava onde aqui na capital? No bairro de Fátima. Bairro de Fátima, exatamente, legal. que também está ligada às tradições regueiras também, né? Era no bairro de Fátima. E eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Luís, havia uma cultura de reggae muito forte ainda, né? Que depois ela foi diminuindo, agora está novamente no momento, né, de revigoramento, né? Então a gente tinha muitos lugares, né, onde tinha os shows de reggae, a gente ia bastante naquele momento. E aí veio para estudar ou veio para trabalhar? Eu vim para estudar, eu vim para fazer vestibular e entrei na universidade. Aí eu entrei na Federal. Entrei na estadual, na engenharia, né? Aí depois vi, William, que matemática e cálculo não era para mim. 2. Meu Deus, não. Odeio o cálculo. Sou das miçangas, né? E aí eu fui fazer direito e no direito eu me encontrei, né? Assim, quando eu cheguei no direito, eu falei, caramba, é aqui que eu quero ficar. Eu quero estudar essas coisas, né? Tem tudo a ver comigo. Tu ficou muito tempo fazendo engenharia? Fiquei mais ou menos 1 ano na engenharia, foi bem rápido. Ainda. E demorou, porque caramba, demorou eu aguentei bastante, poder cair a ficha, né? Não, isso aqui não é pra mim. Não. E aí foi pro direito. Direito, E aí foi particular, não? Na Federal do Maranhão. Na Federal. Tu Isso. passou pela Federal. Exatamente. Pra fazer direito. Aí fiz direito na Federal do Maranhão e sempre trabalhando. Eu comecei a trabalhar muito cedo também, mediante concursos públicos. Eu passei em 7 concursos, William. Caraca, 7 concursos públicos, um depois do outro, né? Gente, olha, homem é intelectual, inteligente, né? Então eu 7 sempre... concursos? Eu sempre trabalhei e estudei, né? Então eu estudava na engenharia. Qual foi o teu primeiro emprego? Meu primeiro emprego foi no IBGE, no censo de 1900, eu acho que... 1900 e carne. Os anos 90 ainda, né? Então, foi um concurso para um cargo provisório, que era para fazer o censo naquele ano, né? Então eu era bem novinha. E eu achei o máximo, porque para mim, primeiro emprego, primeiro concurso, primeiro salário, né? Eu senti assim, caramba, agora finalmente eu sou uma mulher adulta, né? 18, 19 anos. E como foi para depois morar só? Né? Tu ficou ainda na casa dos pais um bom tempo? Fiquei. Eu só fui morar só quando eu já era defensora pública. Sério, Lidevânia? Sim, eu já tinha uns 28, tu não quis assim morar só, ter liberdade, anos. ter privacidade mais? Porque, na verdade, eu morei só antes disso em São Luís. Eu passei em concurso como delegada de polícia e não era aquela, no interior. Né? Então, eu já fui morar só. Qual interior? No interior. Eu trabalhei em vários interiores. Trabalhei em Eugênio Barros, Itapé-Corumirim, Pirapemas, né? Então eu morei nessas cidades todas, né? Então eu não morava lá com meus pais, eu morei só em algumas cidades dessas, em outras eu não morei sozinha, né? E quando eu falo morar só, assim, no meu apartamento, é em São Luís, né? Mas eu morei só antes, a trabalho no interior, porque, né?
eu estava nessas cidades para trabalhar, então era minha ambiência, né? Sim, que legal. Então foi uma experiência muito grande durante essa época que você estava ali morando só no interior, Sim. longe da família, né? E como foi essa experiência de estar lá? Uma experiência de amadurecimento, né? E eu morava com meus pais aqui em São Luís, e quando eu passei no concurso para delegado de polícia, né, para trabalhar com crime, eu fui morar só no interior. Então, é digamos, uma ruptura bem grande de uma rotina, né? Antes, eu havia passado 3 meses em Brasília, na Academia Nacional de Polícia, que era uma academia que preparava os candidatos naquela época para serem delegados de polícia. Então a gente tinha feito concurso público, tinha sido aprovado, e a última etapa era essa etapa de formação, né, na Academia Nacional de Polícia em Brasília. E aí quando eu voltei de lá, houve a nomeação e fui para o interior. No interior, como delegada, você imagina, uma mulher muito jovem, muito nova, né, estando no interior. Então, Como delegada. Como delegada. Então, Gente. eu tinha muito receio de que as pessoas, né, não confiassem em mim por ser mulher e por ser jovem. A gente sabe que a nossa sociedade ela é muito machista, né? E etarista, né? A gente tem um preconceito etário contra muitos jovens nessa situação e também contra pessoas de mais idade, uma idade que eu estou agora, por exemplo, né, de 52 anos. Mas, enfim, em função disso, eu acho que eu ia para todas as diligências, sabe? Eu queria ser uma super delegada para que ninguém pudesse falar nada sobre mim, nada de mal de mim, né? Então, eu me esforcei muito, estava nas diligências, trabalho de campo, e eu acho que eu fui uma delegada muitíssimo atuante. Que bacana. E Andava armada nessa época. Deu o quê? Andava armada nessa época. Você me imagina, assim, não. Andando armada? Eu não sei quem me disse uma vez, falou assim, olha, aquela tua assessorada, né, que eu faço assessoria de imprensa para a Lidevânia, olha, aquela tua assessorada, ela não tem aquela bolsa dela pequenininha, tem uma arma, entendeu? E vai aprontar com ela, porque qualquer coisa ela te dá um tiro. E aí esse tiro é silencioso, ninguém vai saber. Uau. Aí eu falei, gente, a Lidevânia que é tão meiga, né? Tem um semblante maravilhoso. Como ela tá andando assim armada? E eu aprendi a montar e desmontar armas também na polícia. Sério? Uhum. Bacana. Sim. Então pode mexer com o Lidevânia, né? Outro tem porte de arma. A gente tem porte de arma como defensora, mas como eu não uso mais arma, eu sou anti-armamento, na verdade. Né? E Lidevânia, qual foi o crime que te mais abalou, assim, durante essa passagem pela polícia, como delegada, né? Eu não diria que houve, assim, um crime apenas que me abalou, acho que foi um conjunto de crimes, né? Eu diria que me abalam porque foram muitas repetições, né? Então, o meu primeiro caso grande que eu comecei a investigar como delegada de polícia foi um feminicídio. Caraca. Né? E quando não tinha esse nome ainda, né? Não tinha um nome. E na minha carreira como delegada, eu depois recebi vários casos de feminicídio, né? Quando eu mudei de carreira e mudei de concurso para Defensoria Pública, eu também comecei na Defensoria como defensora do crime, né? O primeiro caso que eu recebo também foi um caso de feminicídio. Aliás, um caso só, mas com 2 mortes violentas de mulheres, né? Então, eu diria que essa persistência, essa repetição de crime contra a mulher era algo que me deixava assim, muito, né, mexida. Mas por que esses casos se repetem tanto e da mesmo modo contra as mulheres, né? O fato de ser mulher, obviamente, né, com certeza me fez olhar diferente para essa situação, né? E aí, quando eu fazia meu mestrado na Universidade Federal do Maranhão, eu integrei durante vários anos um grupo de pesquisa que era em identidade, gênero e memória, e trabalhava também com essas questões, né, de violência contra a mulher. Então, eu decidi, a partir disso, né, mudar para o núcleo na Defensoria Pública, que ia trabalhar no combate e no enfrentamento à violência contra a mulher. Gente, e o feminicídio, ele tá muito forte ainda, né? Muito forte. Mesmo que tenha a lei da Maria da Penha, mesmo que tenha bastante campanha contra isso, mas existe muito ainda feminicídio, né? E é um caso, assim, alarmante, porque hoje mesmo, eu nem, assim, não quero nem desmerecer, porque às vezes eu nem acredito muito nessa negócio de proteção, né? A pessoa vai lá, faz o BO e não tem uma proteção, né? Que tem que ficar longe. Medidas protetivas. Isso, medidas protetivas, mas mesmo assim tem muitas mulheres que ainda morrem, né? Mas aí, se você for analisar as estatísticas, especialmente aqui no Maranhão e São Luís,
a gente percebe que as mulheres que procuraram os serviços adequados, né, que pediram medida, elas conseguiram de fato essa proteção, né? Quando se observa que mulheres são essas que estão morrendo, são mulheres que não buscaram os serviços e que não tinham medida a favor delas, né? Porque a medida, além do homem ser notificado, né, essa mulher tem um acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, sim, durante todo o tempo da medida. Então, de fato, né, ela vai estar numa rede maior de proteção. Então, de fato, há uma eficácia aí. É importante que as mulheres saibam que é preciso, de fato, procurar os serviços, solicitar medida. É uma medida urgente, né? E a gente tem, acho que, dados aqui no Maranhão que são dados muito positivos, até pensando em outros estados brasileiros também. Eu quero até mandar um abraço especial para a Coronel Augusta, né, que ela era a diretora, né, da Patrulha Maria da Penha. Ela está aposentada agora, está na Defensoria Pública com outro cargo. Eu também saí já da Defesa da Mulher, atualmente eu trabalho na segunda instância, só em tribunais superiores, TJMA, né, mas essa atuação da mulher eu fiquei lá quase 10 anos, então uma atuação que me marcou muito. A né? Suza Lucena também, que realiza um ótimo trabalho. Exatamente. Né? Gente, é incrível, porque... como eu falo, é porque eu não acredito, não é que eu seja ignorante. É porque, às vezes, é como você disse, muitas mulheres têm que acreditar. E muitas mulheres não denunciaram. Então, eu acho que eu tô indo para esse lado errado, né? Porque eu acho que tem que denunciar. Porque a primeira vez que o homem levanta a mão para bater em uma mulher ou muda o tom de voz, se a mulher não correr atrás, né, não dá ali um impacto, ela vai ser saco de pancada ali, né? E a gente tem aqui pessoas trabalhando aqui nesse serviço de proteção à mulher, muito capacitadas, muito preocupadas com essa questão, né? A gente tem aqui serviços aqui no Maranhão que são pioneiros no Brasil inteiro em relação à defesa da mulher. Então, as mulheres maranhenses e ludovicenses em especial, né, elas podem procurar a Casa da Mulher Brasileira para suas dúvidas. Ali a gente tem um setor de abrigamento, né, e é importante que elas de fato façam isso, porque o que está em jogo é a vida delas. E o serviço de fato ele é efetivo, ele funciona. E assim, eu, com certeza tem uma vasta experiência, né, como você passou, né, como na Defensoria Pública da Mulher. Muitos casos alarmantes, né? Muitos casos, assim, assim, eu como da comunicação, como comunicador, né? Para dar uma notícia que uma mulher foi espancada até a morte e tudo mais, é muito triste, né? Mesmo que você não... Mas para você que tá lá, né? Que tá com a vítima, né? Eu acho que é muito mais difícil, né? Porque você tá ali cara a cara ali ou com a vítima ou com a pessoa que tá denunciando. Eu acho que é muito mais difícil. Não, e você me fala, me toca em um ponto muito importante, né? Porque já me perguntaram o seguinte, né? Quando eu trabalhava na defesa da mulher, se eu não ficar deprimida, se eu não ficar triste, né? Com esses casos, receber esses casos todos, né? Quando uma mulher procura a gente, né? Procura serviço, ela está querendo viver, né? Então, você tem na sua frente uma pessoa, uma mulher, cheia de vontade de viver, que está lutando pela sua vida. Né? Então você tem uma energia de vida muito forte ali, e isso é muito importante de mencionar, porque acho que se cria um grande campo energético, né? Sabe? E a gente só pode de fato seguir nessa luta se as mulheres de fato elas procurarem os serviços e mostrarem essa disposição para que as coisas de fato aconteçam, né? Agora é importante que também que a sociedade acredite na mulher, né? E ofereça a estrutura adequada para que ela possa se deslocar, procurar os serviços, né, para que ela possa, inclusive, assim, estar mais tranquila em relação aos seus filhos também, de ter um lugar para que as crianças fiquem protegidas, né, que as relações de trabalho permitam também algum tipo de flexibilidade para que elas também possam se cuidar. Então é importante que a gente, como sociedade, a gente estabeleça, crie uma grande rede, né, de proteção às mulheres, porque não tem como sair sozinha de uma violência estrutural como essa, né? E Lindevan, já teve caso, assim, por exemplo, de uma mulher tá ali denunciando tudo mais, e aí na hora ela acabou sendo assassinada e partiu assim? Olha, eu posso falar aqui de São Luís, né? Aqui em São Luís a gente já teve alguns casos, por exemplo, né, da mulher chegar na Casa da Mulher Brasileira e descobrir que esse homem estava lá,
entendeu? Ele foi preso. Porque ele não estava no mesmo, estava seguindo ela, estava chegando no mesmo local, né? Gente. Isso foi possível porque essa mulher estava protegida com a medida protetiva de urgência, então estava sendo monitorado. Então ele foi preso ali, né? Aí não aconteceu nada com ela. Não, porque ele foi preso. Sim. Então isso é a importância de que ela tenha a favor dela a medida, né? Então, os serviços têm se empenhado bastante, divulgado bastante. Quais serviços existem, né? Onde que a mulher possa acessar hoje em dia. É possível fazer essa denúncia online, sem precisar se deslocar a uma delegacia de polícia, pode fazer mediante aplicativo, né, da Defensoria Pública, do Ministério Público, do próprio TJ. Tem o número 100, né, que pode denunciar. Tem os números que ela pode telefonar. Então, se tem uma série de modos diferentes, né, e modos mais tranquilos de acessar os serviços, né? Outra pessoa pode denunciar? Claro. Por exemplo, minha vizinha está apanhando do marido, eu posso chegar e ligar e denunciar também. Isso é importante. E até queria fazer um adendo, porque a gente costuma falar muito mal de vizinho, não é? Tipo assim, vizinho fofoqueiro, fica de olho na minha vida. Eu sempre falo. E quando você fala, né? Não, eu sempre falo, gente, quando é no bairro popular, né? Eu vou falar logo na periferia, todo mundo já descobre o que está acontecendo ali, né? Na rua, né? Todo mundo já sabe, porque o filho se assumiu gay, porque a mulher tá traindo o marido. Os vizinhos, todo mundo da rua sabe. Mas quando chega na alta sociedade, é uma coisa mais camuflada, né? Então quase ninguém não sabe. Sim. Tem mulheres da alta sociedade que apanham do marido, mas ela não fala, ela tem medo de denunciar. Eu conheço algumas, né? E aí o que acontece? Por que tá com esse machucado? É porque eu caí na banheira. Mas por quê? Porque elas têm toda uma estrutura ali por detrás. Ela tem um cartão de crédito sem limite, ela tem uma casa enorme, uma mansão, ela tem um carrão, às vezes também tem vergonha de se impor, de estar denunciando, porque as outras amigas dodocas, só salates, vai estar pensando, né? Então acontece vários fatores, né, Lidevânia? Acontece. Mas, assim, esse vizinho que está de olho na sua vida, sim, por exemplo, muitos vizinhos, William, salvam vidas. Justamente por isso, eles conhecem, né, a rotina, a realidade, né? Então, eles percebem que tem alguma coisa de errado, né, com aquela mulher, com uma criança. Então, muitos casos de violência foram vizinhos que chamaram a polícia e impediram uma situação mais grave, até uma morte, pudesse acontecer. Sim. Então, quando forem falar mal do vizinho, gente, preste atenção. Tenha calma. Tenham calma, vizinhos estão salvando a vida de mulheres e de crianças por aí, tá? Agora, sinceramente, eu gosto de morar mais em bairros populares, porque eu vim da periferia, né? Eu vim de bairros mesmo ali da pobreza. Então, eu gosto de morar ali em bairros populares, bairros da periferia. Apesar que hoje eu não moro, né? Eu moro em condomínio fechado. Por que no bairro da periferia que tu gosta de morar, William? Porque lá tem uma padaria próxima, tem um açougue, tem uma feira. Faltou açúcar aqui, eu vou pedir pra minha vizinha. Eu ligo pra vizinha que, vai lá no quintal lá de casa tirar roupa, porque vai chover, entendeu? Tem tudo isso. E como eu sempre morei só, sempre eu tive o apoio dos vizinhos, né? Você também é do interior também, não é? Não, eu sou da capital. É porque no interior tem muito disso, tem muito esse auxílio entre vizinhos, né? Então, geralmente, quando é no interior, tem essa cultura de vizinhança, né? De tomar café no vizinho, de passar lá para dar um oi, um bom dia, boa tarde, né? Mas hoje também existem vários sinais, né? Que as mulheres estão fazendo ali, né? Porque às vezes, por exemplo, eu acho que eu fui em Curitiba que eu vi um caso que a mulher estava com o marido que já batia nela há muito tempo e estava mantendo ela ali presa, só saía se fosse com ele. E aí, de repente, ela olhou para um rapaz e jogou um bilhete no chão. E aí o rapaz pegou e denunciou e o cara foi preso, né? Tem muitas iniciativas. Inclusive, eu também já fui em um bar, né? E eu fui usar um banheiro. E aí tinha uma inscrição assim na parte de dentro. Mulher, se você estiver sendo assediada, vá ao balcão e peça um drink e tal, né? Então era um modo dessa mulher, um código dessa mulher poder ir até, né? Esse balcão do próprio bar. Do próprio bar. Acho que podia fazer uma campanha assim, acho que seria bem bacana. Mas aqui também já tiveram algumas campanhas assim também nesse sentido. Então, assim, tem vários modos, né, até pensados por particulares, né, de você pensar como é que essa mulher pode pedir socorro em uma situação de emergência, né? Agora, Lidevânia, e tua passagem, né, pela Defensoria Pública no ramo do LGBTQI+, né? Sim, foi junto com as mulheres. Quando eu era adolescente, era o quê? Era GLS, né? Sim, faz tempo isso, hein? A Ana Jôncia era viva ainda.
Aí do GLS foi pro GLBT. GLBT. Era o G na frente. Depois foi GLBT, depois aí foi mudando, né? LGBT. Isso. Né? E agora é LGBTQI+. Não, agora é LGBTQIAPN+. Tem mais letras agora. Céu. É muita sigla, gente. E assim, às vezes, quando eu comecei minha carreira na comunicação maranhense, eu era dos poucos jornalistas que sempre divulgava as ações do grupo da diversidade. Até hoje eu divulgo, né? Por exemplo, nesse final de semana agora, vai passar uma entrevista que eu fiz com a Silvete Motilla, que é uma artista, uma drag queen, comediante, bacana, que eu fiz lá na Blue Space, em São Paulo. Que tá passando por um probleminha de saúde, ela, né? Tá na fila de transplante de rins, na espera, tudo mais. E eu sempre gostei de divulgar. Então, quando eu fui dar uma entrevista, às vezes, pra Mônica Moreira Lima, sim, eu quero até trazer ela aqui, né? Que ela também é escritora, professora universitária, radialista, jornalista. E aí a Mônica, ainda bem que o programa não era ao vivo, era gravado. E aí ela chega pra mim e fala assim, olha, hoje estamos recebendo aqui o William Santos, ativista do grupo gay, da diversidade. Eu, não, corta aí que não sou ativista. Admiro muitos ativistas. Sim, eu sou aquele que gosta de divulgar as ações dele, sim, né? Do grupo Gaivota, que tem aqui em São Luís. Tinha outros grupos também, como o Centro Drag. Eu gosto de divulgar, eu gosto de ajudar, né? Já tive até um jornal chamado Butterfly News, que era um jornalzinho voltado somente para o público gay. Né? Então, nessa época, eu frequentava ali o Centro Histórico, tinha várias boates, né? Tinha várias... Observatório, né? Tinha prensa, tinha metalúrgica, Candy, Quixabana, já teve Pedrita, que é a mais Pedrita antiga. no São Cristóvão, né? Muitas boates. Aí eu falei, gente, vou criar aqui, eu sempre fui empreendedor, né? Eu vou criar um jornal chamado Butterfly News. E aí o jornal era todo colorido, né? E tinha o dicionário Aurélia, né? Só que aí os gays já queriam me bater. Por quê? Porque lá no dicionário Aurélia eu falava lá os linguajar. Ah, entendi. E os héteros compravam muito o jornal, sim, porque queria saber. Ah, mas pô, mulher, aqué, dinheiro, entendi, né? Boy, ou, né? Então tinha lá o linguajar, né? Boy, aqué, dinheiro, né? E aí tinha também a confusão na Grã-Bretanha, que era notícia, a Top Drag, a gente botava uma drag na capa. Então era muito bacana. Só que de lá para cá, né, veio crescendo muito essa área, né? Porque aí veio o GLS, LGBT, né, GLBT, e agora são várias siglas, são várias letrinhas. Várias assim, letrinhas, a sopinha cresceu de letras. A sopinha cresceu. E como é que tu vê isso, assim, Lidevânia, no atual momento, assim? Como é que tu olha isso? Porque tu passou, né? Você foi defensora pública, sim, do grupo LGBTQI+, PN, né? K, né? Sim. Então, a gente teve muitos avanços no país, assim, em relação, né, a direitos, né? Direitos LGBTs. Assim, nas últimas décadas a gente viu, né? É possível, né, o casamento, né, entre homens gays, entre mulheres lésbicas, adoção, né? Mulheres lésbicas têm tido filhos, assim, e em casos de dupla maternidade, então a gente avançou muito, mas, assim, esse avanço ainda é um avanço precário. Por que eu digo um avanço precário, né? Porque ele está sempre sob ameaça de retrocesso, né? Então eu sempre gosto também de pensar que a gente tem umas bolhas também, assim, no país, assim, umas bolhas, sim, que as pessoas LGBTs estão vivendo, né, com mais, digamos, com mais liberdade, né? Mas a gente tem outros locais em que isso não acontece. Então a gente tem ao mesmo tempo, né, um avanço e também tem um retrocesso. Então o nosso avanço, que eu menciono em direitos, é o avanço que se dá basicamente a partir de decisões de cortes superiores, né, jurisprudenciais. Não é um avanço que se dá a partir de lei. Então tem uma precariedade aí, sim, porque sempre tem um deputado ou outro conservador, né, que quer iniciar um projeto de lei que vai retirar direitos das pessoas, né, LGBTQIAPN+. Então isso tudo é muito preocupante. É preciso que a gente tenha, de fato, né, esses direitos protegidos através de lei, para que a gente não fique sob essa ameaça constante, né? Mas mesmo assim eu sempre lembro de uma frase da Angela Davis, que ela fala o seguinte, que a liberdade é uma luta constante. Temos sempre que estar diligentes, né, e observando, né? Em relação a essa sigla que vai sempre será que aumentando... tem como decifrar, né? Mas eu queria falar que isso é muito curioso e bem importante, porque isso mostra também uma mudança de mentalidade, né? Sim.
Porque, olha só, William, quando era GLS, era o que? Era só Gays, só gay e lésbicas e lésbica. simpatizantes. Só o que tinha. Gay, lésbica e simpatizante era quem, tá, eu aceito você em tudo, né? Digamos isso, né? Só que a gente tem uma variedade muito grande aí de identidades, né? Então, as pessoas bissexuais não eram incluídas, né? As pessoas trans não eram incluídas, nem mais, assim. O GL, quem estava na frente eram os homens gays. Sim. E a gente vive uma sociedade que ela subalterniza, inferioriza mulheres. E quando o L ficou na frente de lésbicas, era para mostrar o quê? As mulheres lésbicas são importantes para o movimento, né? Então, a função de ter colocado o L na frente foi esse, né? E porque depois, cada ano, cada dia, se coloca mais uma letra, né, na sigla, né? Para mostrar que a gente tem uma diversidade de identidades, né? E aí a gente tem hoje em dia a letra A de assexual faz parte, Assexual. né? A gente tem a letra Q de queer, que o queer vem dos Estados Unidos, né? É de língua inglesa, é uma pessoa que, na verdade, ela vai rejeitar, né, essa identidade, esse binarismo de gênero. Então, a gente está avançando no sentido, né, de dar visibilidade, de fato, à diversidade. Nós somos múltiplos, somos vários, e nossas formas de estar no mundo são muito variadas, né? Tem algum caso, assim, quando você estava lá nessa pasta, que te afetou muito, assim, de uma violência, alguma coisa assim mesmo que te deixou impactada? Olha, eu diria que os casos que mais impactaram, e eu acho também que isso também passa pelo meu corpo de mulher, né? Acho que são de duas origens, né? São os casos de mulheres lésbicas que vivem em lesboafetividade, né? Que tiveram seus filhos, né, e nos procuraram por causa da defensoria para que a gente pudesse garantir o registro da dupla maternidade junto ao começo dessa criança. E nós conseguimos esses registros. Que massa! Né? Então pode ter o nome das duas mães. Das duas mães, sem menção nenhuma, né, a pai biológico. Geralmente são oriundos de projetos dessas duas mulheres, né, que quiseram ter um filho, construir família, né, só elas duas, né, uma família amorosa. Contaram com a ajuda de alguém para poder, né, doar esse esperma, né? E é isso, assim, é uma família composta por duas mães, né? E seus filhos, né? Então a defensoria e eu estive nessas ações, para mim é uma alegria, um orgulho de falar sobre isso. E no casamento comunitário, o índice cresceu bastante também, né? Do mesmo sexo. Exatamente. Estão se casando bastante, né? Exatamente. Gente, que legal. Agora o que eu achei, eu tenho um amigo que se casou, aí fiz a cobertura do casamento. Depois de 3 meses se separaram. Faz parte. Aí eu falei, gente, como assim? Aí ele ligou pra mim, mas o William, ele gastou mais de 100 mil reais nesse casamento, só que o menino não queria, né, fazer sexo, né, tudinho, quando ele tava, né, se masturbando e tudo mais, não fazia sexo comigo. Aí eu falei, então é melhor se separar, cada um seguir seu caminho, né? Mas, gente, é muito bacana ter contato, né, do grupo LGBTQI+, PN, né, mais essas siglas todas, né? Porque são pessoas alegres, são pessoas felizes, pessoas que amam a vida, né? E eu sou muito grato, assim, por tudo, né? Isso que você fala é importante porque acho que quando você assume a sua identidade, né, você vive melhor com você mesmo, com o outro, né? Sim. Só que a gente está numa sociedade ainda que ela é hostil muitas vezes com quem assume suas identidades, né? É hostil com o outro, né? Então, uma sociedade que tem uma série de preconceitos de origem sexista, então coloca a mulher em segundo plano, de origem racial, coloca negros em segundo plano, né? Coloca LGBTs em segundo plano, e a gente tem, de fato, né, que se impor contra isso. Eu estou aqui, estou visível, né? E tenho lugar de ocupar esse espaço. Agora, Lidevânia Martins, quando acontece violência entre dois homens, né, ali que são dois gays, né? Tem alguma lei? Porque acho que deveria criar, né? A Maria da Penha, de criar João da Penha, eu acho. Não, não tem uma lei específica. Acho que deveria criar, porque existe também muita violência. Existe também violência. Entre as lésbicas, né? Também. Existe muita violência. Eu conheci, às vezes, eu conheci um casal que o rapaz apanhava muito do companheiro, só que não denunciava porque ele amava ele, e aí ele pensou que ia mudar, tudo mais, e aí... Não existe uma lei específica, como tem Maria da Penha, para proteger homens, né? Mas tem lei para proteger mulheres. Então, se uma mulher estiver numa relação lesboafetiva com sua companheira mulher, né, e ela está sendo violentada nessa relação, ela pode procurar os serviços que protegem as mulheres, né? Pode pedir uma medida contra a companheira dela,
todo serviço vai estar aberto para ela. Como fosse a Lei Maria da Penha. Não, ela vai usar a Maria da Penha. A Lei Maria da Penha funciona também para esses casos também, né? Qualquer caso em que a mulher está sendo vítima de violência porque ela é mulher, ela pode usar a Lei Maria da Penha. Mas isso serve também para travestis, trans? Serve para pessoas trans também. Ah, tá. Também serve. Porque a grande questão aí, né, é que ela sofre violência porque ela é mulher, né? E a gente percebe que a sociedade, né, ela trata as mulheres de modo diferente, né? E mesmo a gente, que é mulher, tende também a internalizar isso. Então, mesmo sendo uma mulher, eu posso ser machista com outra mulher. Eu posso ser preconceituosa com outra mulher também, né? E quando é no caso dos homens? Aí No tem que caso fazer um dos boletim de homens, ocorrência. Ele vai procurar o serviço normal. Normal. O serviço que qualquer pessoa, qualquer homem ou qualquer mulher que não está vivendo uma situação de violência de gênero procuraria. Então, ele vai numa delegacia de polícia mais próximo da sua casa para poder levar lá o caso para o delegado fazer denúncia, né? Como a gente fala informalmente, né? Então, Lídia Vânia Martins, defensora pública e poetisa e escritora. Eu tô vendo que ela tem vários livros. Queria ler um poema também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros, gente. Né? Eu queria que tu me contasse um pouco como foi para você chegar aí, a começar a escrever livro, né? Por se apaixonar por literatura. Porque assim, quando eu era adolescente, eu escrevia muita poesia ali no Centro Histórico. Eu tinha, acho que uns 20 poemas, né? Só que eu acabei perdendo. Sim, né? E eu tô vendo que você tem 6 livros já publicados. 6 publicados. Como foi para chegar na vida literária? Então, eu comecei a ler muito cedo, né? Me apaixonei pelos livros, eu era uma viciada em livro. Sabe aquela menina chata que vai na biblioteca direto e o cartão fica logo preenchido? Era eu, né? E a partir disso... Aquela nerd? Era uma nerd? Não necessariamente nerd, mas eu era dessas, né? E eu comecei a pensar, caramba, eu também posso escrever, eu também posso contar histórias de meninas como eu, de lugares desses lugares de onde eu venho, né? Sim. Só que eu não sabia se o que eu escrevia, porque eu escrevi muito quando eu era adolescente, né? Igual você, que colocava nas gavetas, não sabia se isso tinha um valor literário. Eu pensava, será que isso presta? Será que isso pode virar livro, literatura, né? E aí, certa vez, houve um concurso aqui em São Luís, concurso literário e artístico, cidade de São Luís, né? Então, eu juntei alguns contos meus, mandei para esse concurso, William, né? E eu ganhei o concurso. Caracas! E aí, publicaram esse livro, que é meu primeiro livro, Anônimos. Esse é o primeiro livro. Publicado pela Prefeitura de São Luís em 2003, né? Quem era o prefeito na época, você lembra? Eu não lembro, mas está aqui dentro. Esse foi o primeiro livro? É, primeiro livro. Gente, eu sou apaixonado por livros, né? Aqui, ó. Tadeu Palácio. Tadeu Palácio. Tadeu sempre teve vários projetos bacanas. E falando em Tadeu Palácio, eu apresentava um telejornal do Tadeu Palácio, um fundo de garrafa, que era um projeto que ele tinha conversando com a cidade, que era nos bairros. Então eu era um rapazinho bem magrinho que apresentava ali, tinha um curso de jornalismo comunitário, eu fiz até esse curso pelo professor Ademar Danilo. Aí tinha várias ações sociais durante o dia todo, né, ali naquele bairro ali. Olha que legal. E aí durante a semana a gente fazia essa reportagem, quando fosse no final do Conversando com a Cidade, eu chegava lá e apresentava o telejornal, eu e a outra menina. Então, gente, foi muito bacana. O prefeito Tadeu Palácio, tinha a Tati Palácio, que cuidava muito da cidade na época, de passagismo. Eu acho que toda primeira-dama devia pegar essa pasta, né? A parte social e também a parte de cuidar da cidade, de paisagismo, né? Então, a Tati Palácio, ela foi uma primeira-dama, assim, que ajudou muito São Luís. Muito, que tem muitos jardins aí nas rotatórias, nas avenidas, foi através da Tati Palácio. E aí, o que acontece? Eu tive a minha primeira... Eu falo demais, né? A minha primeira empresária foi Lucy Teixeira. Né? Escritora. Escritora maranhense, consuleza do Brasil em Roma. Muito amiga na época do José Sarney. Era do número 7 da cadeira da Academia Maranhense de Letras. Sim. Então eu aprendi muito com ela. Ela era desse tamanhozinha, bem baixinha. Era de Caxias, mas morava em Limeira, em São Paulo. Mas quando eu vinha pra cá, ela ficava hospedada nos hotéis de 3, 4 meses, morando, né? E aí o que acontece? Ela me levava muito pra Academia Maranhense de Letras, né? E quando eu chegava lá, eu só via aqueles senhores, né, de mais idade. Era bem novinho, bem magrinho, velho, né? E aí o que acontece? Eu conheci vários escritores, né? Nauro Machado, Alete Nogueira, que era esposa do Nauro Machado. Aí eu conheci também José Chagas, inclusive eu fui tomar café na casa do José Chagas, ali no Monte Castelo. Sim. Ele me deu um monte de livros, acho que mais de 15 livros autografados. Né? O meu primeiro emprego, que foi de carteira assinada, foi com Alex Brasil.
Sim. que é que é poeta, escritor, né, publicitário, jornalista, nerd, igual a Lidevane, que passou em vários concursos, né? E isso é muito bacana, porque é uma história que eu tenho com os livros, né? E aí, esse foi o primeiro livro, Anônimos. Anônimos. Invenções de amor, morte e quase morte. Isso, é. Como foi para escrever esse livro? Então, esse livro são os meus primeiros contos, né? Desde que eu era bem novinha. Então, é uma relação desses contos, né? Então, é um momento que eu estou crescendo como escritora ainda, eu sou uma autora inexperiente, né? E era um livro para teste, assim, o que eu escrevo tem qualidade, isso é literatura, né? Foi bacana publicar. E no ano seguinte, como eu continuava em dúvida, será que o que eu escrevo legal? A gente tem essas dúvidas, né? Sim. Então eu peguei uma nova coleção de contos, né? Mandei para esse mesmo concurso, na edição seguinte desse concurso, né? E aí acabou ganhando? Ganhei de novo. Gente, tem que jogar na loteria ali, Devane. Pela segunda vez você ganhou. Aí quem ganhava publicava o livro? Assim, tem um júri, uma seleção. Sim. Um júri vai selecionar, vai ler todas as obras, escolher as obras que acham mais adequadas, que consideram, né? E aí ganhei novamente, mas aí eu estava em crise, assim. Eu pensava assim, caramba, eu acho que meu lugar não é esse, né? Eu acho que, de fato, o que eu quero, a forma como eu quero me colocar no mundo não é desse modo, publicando livros, né? Porque eu sentia que eu tinha que me expressar no mundo, mas não era o momento. Não era o momento. Então eu tinha que amadurecer mais, eu tinha que me observar mais, né? Eu decido que não vou mais publicar. Então, nesse segundo prêmio, e era um prêmio em dinheiro bom, mas a publicação do livro, eu recebi só o dinheiro. E não que quis eu tava publicar o livro? Mas não quis publicar o livro. Assinei um documento na prefeitura que não ia publicar o livro, e não publiquei o livro. Gente, ó, a véia, cabelos brancos em desalinho, caminhava pesadamente para abrir a porta. Do outro lado, o jovem esperava. O que você quer, rapaz? Desculpe, dona, bater a sua porta nesse horário. É que eu estou procurando emprego. Estou muito precisando mesmo. A senhora não teria algo para mim? Aqui, é uma história verídica? Não. Não, essas é imaginário. Histórias todas são ficção. São histórias imaginárias, sim. né? Aliás, todo o meu trabalho é uma obra de ficção, não são histórias verídicas, né? É claro que alguns desses casos eu me inspiro em histórias reais, mas não são, de fato, outra coisa que não invenção e ficção. Sim. Né? Agora, Lidevane, aí desse primeiro livro, você foi pro segundo livro. Eu fiquei, na verdade, William, mais de 10 anos sem querer publicar nada. Sério? Então, mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Meu pai do céu. Então, eu escrevia muito ainda, sempre adorei escrever, né? Mas eu entendia que meu processo era um processo de pensar sobre o mundo e usar os livros e usar os meus textos para isso. Então, que não era... que eu não devia mais publicar, né? Mas o que acontece? Eu acabei conhecendo um grupo de escritores assim muito vibrantes que publicavam muito, isso me incentivou bastante, né? E aí eu peguei alguns desses contos desse livro que eu não publicar em São Luís, né? Que eu ganhei o concurso público, Sim. lembra, né? Peguei alguns contos desse grupo, né? Misturei com contos novos e mandei para um novo concurso público, concurso nacional, né? Nacional. De contos, né? Da editora Benfazeja, isso foi em 2017. Aí eu ganhei esse concurso de novo. Sortuda. E publiquei esse livro, Zona de Desconforto, pela editora Benfazeja, em 2018. Né? Então eu voltei à cena literária com esse livro, 2018, assim, após quase 15 anos sem publicar nada. E da onde que veio a capa? A capa, assim, como foi essa capa? Essa capa, ela foi feita pelos editores, pelo editor. Eu não tive interferência, não podia interferir na capa, mas eu tive muita sorte, porque eu amei a capa. Às vezes o autor não gosta da capa, mas eu amei essa capa. Eu acho que ela fala muito sobre o que eu procurava nessa obra e procuro na minha obra, que é falar também sobre liberdade, né? Como é que a gente pode ser livre no mundo hostil? A liberdade é possível, William, o que você acha? Sim. É possível ser livre? Com certeza. Ó, moça, ei moça, tudo bem? R$30. O começo da mulher, seu crescimento, está ligado a anotações furtivas e papéis rasgados por uma menina envelhecendo rápido demais. Gente, muito bacana. Então esse foi o segundo livro que ganhou a nível nacional, né? Obra vencedora do primeiro concurso literário Benfazesa. E aí foi um livro muito bem recebido também pela pública, pela crítica, pelo público, né? Então... eu estive em clubes de leituras com esse livro também, no Lia Mulheres com esse livro. Sim. É um livro que me deixa muito feliz e muito orgulhosa também. Porque é a nível nacional, né, Lidevane? Isso, exatamente. Aí desse livro você foi para qual? Eu havia
ganhado um concurso nacional, um outro com um conto chamado Longe de Mim, conto da OAB Nacional, né, em 2016. E esse conto saiu numa antologia bem grande da OAB. E eu decidi depois publicar ele num livro isolado. Então eu publiquei depois Longe de Mim, em 2019. E essa publicação ela saiu primeiro em Buenos Aires, um lançamento lá na cidade. Né, em Buenos Aires? Em Buenos Aires, gente, depois aqui em São Luís. Que massa! E tem uma história única, um conto mais longo, né? E depois, no mesmo ano, esse livro aqui é interessante porque também já tem artigos sobre ele, também resenha sobre ele na internet, né? Que bacana. Ele é objeto também de estudo acadêmico sobre essa história. E esse interesse da academia pelos meus livros é algo que me deixa muito orgulhosa e muito feliz. Então, eu tenho um livro atualmente que já virou TCC, que já virou dissertação de mestrado, né? Então, é um movimento que fortalece muito a nossa escrita e que me deixa muito feliz. Você mente, você é uma mentirosa. Por que eu mentiria? Porque sempre diz que meu pai não me conheceu. Muito legal. E são 32 coleções, né? E aí, desse livro, você partiu para qual? Para o meu primeiro livro de poesia. Que é um livro de poemas, porque até então eu estava publicando apenas contos, né? Esse livro aqui é um livro de bolso? Não. É um livro de bolso. Sim. Só que esse livro foi publicado em um contexto bem específico. Eu faço parte de um coletivo, William, chamado Mulherio das Letras. Então, é um coletivo de escritoras, de editoras, de ilustradoras, um coletivo de mulheres. São essas mulheres que estão aqui. Que trabalham com literatura, exatamente. Então, nós publicamos uma coleção de livros de bolsa, porque são livros, né, de mulheres, né, então para colocar na bolsa e não no bolso, né, nesse formato pequeno, né, bem, né, compactado. E essa coleção inteira, ela foi indicada para o Jabuti de 2020, que é um dos prêmios mais importantes, sim, né? Conheço. Na categoria inovação, né? Então, aí estão os meus primeiros poemas, né, publicados, né? Eu tenho alguns outros publicados em antologias, em sítios eletrônicos, né? E muitos deles foram criados e pensados, né, bem nesse lugar de fronteira de direito com literatura, né? Muito inspirado pelas histórias que eu ouço na minha atividade profissional na Defensoria Pública, né? É muito pensado em como nós, mulheres, circulamos pelo mundo, né? E nas violências que a gente recebe no nosso próprio corpo, né? Tem um que eu adoro, que é uma homenagem a Marielle Franco, né? Então, um livro que para mim me impacta, é muito importante para mim. A Boca Posso Pequena. Ler um poema também? Pode, vamos ler um poema. Você ia ler algum? Eu ia ler esse aqui, ó. Lê, A Boca então, Pequena, conversa entre dentes, a boca diz o que sente e o que mente. Então eu vou interromper esse breve relato dessa trajetória literária para poder ler esse poema, que ele é uma homenagem a Marielle Franco, mas eu acho que ele fala muito sobre a gente de modo geral, sabe? Porque é um percurso de uma mulher incrível, né? E que nos inspira bastante, né? Com certeza. E o poema se chama Para Ler no Fronte. E poesia é tudo, gente. Poesia é maravilhoso, né? Para Ler no Fronte, a Marielle Franco. Vinda de uma linhagem sufocada, te queriam subalterna, mas nunca abaixaste a cabeça. Habitando um sexo vulnerável a abusos, te queriam muda, mas agora falas por 1000 bocas. Fracassou o plano de varrer tua raça da face da terra, de apagar teu nome da memória das mulheres, de minar o futuro que plantaste. Houve balas e estilhaços, mas continuas inteira na lição que aprendemos. Para ser livre, é preciso enfrentar o medo que temos deles e o medo que eles têm de nós. Muito bom! Obrigada. Que inspiração, né, Lidevânia? É um poema que fala sobre a nossa força, né? A força das grandes mulheres, das grandes figuras, né, que nos inspiram e que abriram um caminho para a gente existir no mundo, né? Que bacana. Aí depois desse, que foi um livro de bolso, veio para qual? Depois desse livro, eu juntei novamente um grupo de... de mulheres. Um grupo de contos. De contos. Encaminhei para um edital aqui do governo do estado, né? Sim. Estado do Maranhão. E fui selecionada para publicação pelo Conexão Cultural Literatura,
Tudo que ela manda é aprovado. Em 2021. Isso é em 2021. Então, a Moça da Limpeza. Foi publicado, né, pelo governo do Maranhão. Eu digo assim, foi patrocinado pelo governo do Maranhão. Foi publicado pela editora Primata de São Paulo, né? Então a gente recebeu um valor para poder publicar essas obras. Gente, então, a capa bem singela, né? Porque o que acontece, William? Essa capa aqui fui eu que pensei nela, né? Como o livro faz menção à limpeza, eu queria uma capa limpa, branquinha, como se tivesse sido limpo, né? Mais que uma mancha de sujeira. Sim. Né? Então, isso aqui, na verdade, é uma mancha de sujeira que tem numa superfície branca e lisa, que deveria estar limpa, né? Então, era para marcar e para sujar o que deveria estar limpo demais. E A Moça da Limpeza é um livro também que marcou muito, né? É um livro que me marcou muito, que também é objeto de estudo, né? De matemática que perpassa muito pelo direito também, né? E também me orgulho muito dessa obra, desse livro, bastante. Que legal. Muito bacana. Agora, gente, vamos falar de um livro que é um livro que está fazendo maior sucesso aí. É verdade. É um livro que, graças a Deus, já esgotou, né? Já está agora esperando a segunda remessa. Que é um livro também que é muito especial para mim. Eu tenho ele lá em casa, porque ele leva o nome da minha mãe, né? Tereza. Adoro tua mãe, William. Tua mãe é maravilhosa. Ai, figura. Que bom. Filho de peixe, peixe é, né? Tereza decide de falar, né? E é um livro muito bacana, assim, que tem uma história incrível, né, Lidevânia? Como foi fazer esse livro? Como foi produzir ele? Como foi escrever ele? Como foi essa inspiração? Então, eu acho, vou mostrar aqui para os teus espectadores que estão acompanhando a gente, né? Esse livro ganhou também um concurso nacional, um dos mais importantes do país, que é o CEP de Literatura, né? Ganhou na categoria Contos. Esse livro também reúne vários textos meus escritos em épocas diferentes, né? Mas na minha época também de mestrado, né? Então, também tem muita discussão sobre direito e literatura. Também fala sobre as mulheres, também fala sobre as identidades LGBTQIAPN+, né? E ele traz, digamos, uma diferença em relação aos meus trabalhos anteriores, porque esse livro é um mergulho no fantástico, né? Então, eu estou saindo de uma atmosfera muito marcada pela realidade, né? E estou indo para o universo de fantasia. Né? Tanto que Tereza, essa que fala, que vos falará, né? Não é uma pessoa. Não é uma o William pessoa. Já sabe que não é pessoa. Você sabe o que é um animal, né? Que animal que é? Às vezes ele lembra. Que animal que é, William? Olha, agora. Te averiguando aqui, da noite professora. Eu tô um pouco... Quero ver se ele realmente leu esse livro. Estou com uma canequinha aqui. Caneca do William Santos. Tá bom, eu vou dar cola vai dar um spoiler, entendeu? Vou dar cola pro William, pra ele poder falar certinho. William, ó. Uma égua. Acertou. Uma égua. Te dei a cola também, né? Então, Tereza, que decide falar, Tereza é uma égua, né? E aí, William, nessa época, eu estava trabalhando um texto que eu acho muito importante para mim, chamado Pode o Subalterno Falar, de Gayatri Spivak. Sim. E aí eu queria muito escrever sobre identidades, né, de gênero, sobre mulheres negras, sobre corpo trabalhador, né? E eu pensei como fazer isso, né? Então, a melhor forma é criar mesmo, né, um personagem que não seja um personagem calcado na realidade, uma égua que vai falar. Uma égua. Foi assim que surgiu Tereza. Mas também nesse livro também há histórias, há contos sobre alienígenas, né? Caraca! Nave espacial. Tem um conto em que há um diálogo entre mortos, né? Gente, então é um livro bem... Tem um gênio de lâmpada que aparece aí numa história. São várias histórias, né? Tem um garoto, William, que come tudo que ele vê pela frente. Assim, ele come todos os pratos, mas inclusive a mesa. E as pessoas também. Que legal. Agora, gente, o que é bacana, porque é um livro muito legal, um livro que, graças a Deus, vendeu bastante, né? E aí, tu falou que tava... que o personagem é uma égua, a Tereza, né? Égua, Tereza. E aí eu assisti um filme recentemente daquele cantor e ator Robin Williams. Sim. Que acho que ainda tá no cinema. Uhum. E quem interpreta ele, né, contando a vida dele, a história dele, é um macaco. Entendeu? Um macaco, que interessante. É um macaco, não é um ator que está assim, interpretando ele. É um macaco. E eu achei isso incrível. Porque adorei também. É bom tu assistir. A vida de Robin Williams, que é um ator e cantor americano, é muito bacana. Lidevânia, tu quer deixar algum agradecimento especial?
Quero A conversa agradecer. tá tão boa. Ai, Vamos ter que mas encerrar. por que tá acabando? Temos Tá outras acabando, gravações, já tá William. acabando. Já foi praticamente 1 hora, né? Uau, eu não senti, caramba. Eu também não. Todo mundo que vem aqui não se sente assim. Gente, já acabou. Eu falei, já acabou. Então, eu queria só mencionar que esse livro também virou uma peça, né? Ah, é mesmo. Uma moça fez Tereza, fez muito bem, uma peça que foi criada a partir do trabalho das professoras Carla Silvia e Gisele, do IFMA Monte Castelo. Então, uma moça maravilhosa fez a Tereza. A Tereza, que é a égua. Exatamente. Ficou uma montagem maravilhosa. Gisele, obrigada. Carla, muito obrigada. Alunos do IFMA, muito obrigada. E estou muito feliz, né, de saber que esse livro está sendo bastante lido, bastante comentado, né? Já virou dissertação de mestrado, tem trabalhos acadêmicos diversos sobre ele, né? E queria falar para as pessoas que esse mês de abril, a editora CEP, uma vez que esse livro não existe mais no formato físico, ele está esgotado, né? Está fazendo, né, uma grande campanha de incentivo à leitura e durante só 15 dias vai estar disponível esse livro. Vou pôr aqui para as pessoas olharem. Qual é o nome do livro, William? Ele vai me ajudar. Tereza decide de falar. Durante 15 dias para baixar a versão digital dele gratuitamente. Gente, então um presentão para você. Aproveitem, gente. Que está nos acompanhando. Podem me seguir no meu perfil no Instagram, @lindamartins. Lá eu vou informar novamente as datas para poder baixar. Do dia 15 ao final de abril, para baixar gratuitamente. Um presentão, né? Presentão. @Linda Martins. Muito fácil, viu? Porque ela é linda. Ai, obrigada. É porque esse mês de abril é o mês da leitura e o mês do leitor. Por isso essa campanha. Gente, que bacana. Além disso, é o mês também Abril Azul, que é o mês de conscientização mundial de prevenção ao autismo, né? Sim. E também o mês Abril Verde, né? De medicina do trabalho. Muita coisa no mês de abril, muito bacana. Muito legal. Então, acompanha a Linda Evânia Martins aí no seu Insta, que é @lindamartins, e pega todas as informações, né, desse livro, que é uma mega obra. Tereza decide de falar. Obrigada pelo convite, uma tarde incrível, maravilhosa, de muito obrigado, afeto. Linda Evânia. Te desejo todo sucesso para você. Obrigada, parabéns. Você que é uma mulher que sempre está lutando aí pelos direitos, né, da mulheres, direito do grupo LGBTQI, PNQ+, né? Sim. Não sei se eu falei certo, me perdoa aí, meus amigos. E sempre está também trazendo aí literatura, poesia para nós. E isso é muito importante. Te admiro muito. Parabéns. Obrigada. E que Deus te abençoe cada vez mais. Obrigada. E volte sempre aqui. Só me convidar, tô aqui, ó, logo. Obrigada. E para você que me acompanha, quero agradecer de coração todo o seu carinho, toda a sua audiência. Voltamos no próximo episódio. Só lembrando que o nosso programa top é sábados às 10h30 da manhã e domingo no Cagados Pinto, como fala minha avó, às 7h30 da manhã na TV São Luís Rede TV, canal 8.1. Nós estamos aí de casa nova, né? Passamos 11 anos na Band, estamos agora na TV São Luís Rede TV. Muito obrigado pelo seu carinho. Beijo, tchau, tchau.